Queridos irmãos, nós estamos nesta oportunidade encerrando as exposições que iniciamos na Epístola de Paulo a Filipenses. Eu os convido a abrir, por favor, essa epístola no capítulo 4. Nós leremos os versos 21 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar? Amado Deus, humildemente na Tua presença, te pedimos que deposite essa palavra em nossos corações e que ela não sirva apenas para o entendimento dessa passagem, mas, sobretudo, para a condução das nossas relações como igreja. Nós rogamos ao Senhor por essa bênção e oramos confiantes em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós nos tornamos cristãos, não há outra alternativa senão nos tornar membros uns dos outros como um corpo de Cristo. Deus, por sua obra maravilhosa, Ele nos conecta, Ele nos une, e assim nos tornamos, de fato, unidos como um só povo. E nós estamos sendo unidos pelo Espírito Santo com alguns propósitos muito claros nas Escrituras, para crescermos juntos, um auxiliando o outro na jornada da vida cristã, pois não é possível carregar as responsabilidades da vida cristã sozinhos, nós precisamos uns dos outros. Também o Espírito Santo nos une para que na nossa unidade a glória do Senhor seja refletida. É na unidade da igreja, por exemplo, que Jesus disse que o mundo conhece, toma conhecimento de que, de fato, o Pai o enviou ao mundo. A unidade da igreja tem um propósito de refletir a glória de Deus neste mundo. Mas a palavra de Deus também nos ensina que é nesta unidade que nós testemunhamos o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. É necessário entender, como dissemos aqui na última exposição, que a nossa comunhão nos potencializa para a nossa missão. E o Novo Testamento, nesse sentido, ele não se refere à comunhão como uma reunião, por exemplo, que fazemos em torno de um grande banquete. Esta, na verdade, é uma boa ideia, fazer um grande banquete, nos reunir e ali desfrutar de deliciosas comidas. Geralmente chamamos isso de comunhão, e de fato é comunhão. Mas muito mais profundamente, numa visão bem mais profunda, que essa reunião que podemos fazer em torno de comidas, de um banquete, o Novo Testamento, ele ensina que a verdadeira comunhão é aquela que se prova pela unidade da fé em Jesus Cristo e no genuíno cuidado de uns para com os outros. E é exatamente isso que a Epístola de Paulo a Filipenses trata. Ao ler as epístolas, as escrituras, as cartas que Paulo escreve no Novo Testamento, nós podemos ignorar introduções e também conclusões, mas não devemos fazer isso. As introduções, embora pareçam não fazer muito sentido, tampouco as conclusões dessas epístolas, como o texto que nós acabamos de ler, têm geralmente a intenção de apresentar a nós pistas sobre um tema geral que será abordado e será desenvolvido em toda a epístola. E nas conclusões, o que nós encontramos geralmente são as ênfases daquilo que o autor, na sua intenção original, quis dar a respeito de tudo aquilo que ele já tratou em toda a epístola. E é exatamente isso que nós vemos aqui na epístola aos Filipenses. Os irmãos podem conferir, no verso 1, ele diz sobre a unidade da igreja o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, que são os presbíteros, e diáconos que vivem em Filipos. Veja como Paulo está mostrando o conjunto de todos esses homens que estão conectados e unidos juntamente com os membros da igreja e com a liderança que tinha sido instituída naquela igreja. Aí, quando nós vamos lá para a conclusão, nos versos 21 e verso 22, nós lemos Paulo, mais uma vez, fazendo menção da totalidade da igreja, dizendo: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nesse texto, Paulo está demonstrando como a igreja está unida, cada um preocupado com o outro, cada um tendo o cuidado um com o outro. E a bênção também sobre essa unidade. Paulo fala sobre isso no verso 2 do capítulo 1.
Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É a bênção que ele declara sobre essa conjuntura cristã, sobre essa unidade cristã do corpo de Cristo. Aí quando nós vamos para o último verso, verso 23, na conclusão da epístola, Paulo repete mais uma vez esta bênção sobre a unidade da igreja, dizendo o seguinte, verso 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Perceba, irmãos, como ele introduz o tema geral, unidade, e como ele conclui, enfatizando esse tema na epístola. Por 3 vezes nesses versos 21 ao verso 23, nós encontramos o verbo saudar. E na língua original, na língua grega, aspassomai, a palavra grega que aparece aqui, de acordo com a cultura oriental antiga, não significava simplesmente dar um olá, cumprimentar eventualmente ou superficialmente os irmãos. Era muito mais do que isso. Era um cumprimento carregado de afeto, de sinceridade e também de fraternidade. Nós temos um irmão aqui da nossa igreja que um tempo atrás eu fui cumprimentá-lo, ele não gostou muito do meu cumprimento. Ele falou: pastor, eu não gosto de cumprimentar assim, eu gosto de abraçar. E aí nós passamos a nos cumprimentar agora só nos abraçando, né, Giovanni? Quando nós nos encontramos, nós nos abraçamos. E esta disposição para abraçar os nossos irmãos, olhar para os nossos irmãos com afeto, com amor, apesar das imperfeições, das diferenças e talvez até de algum constrangimento eventual que podemos ter uns com os outros como uma grande família, é algo que caracteriza a mensagem do apóstolo Paulo na epístola aos Filipenses. Olhar uns para os outros como verdadeiros irmãos, como aqueles com os quais nós estaremos vivendo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Irmãos, olha só, por exemplo, as 4 vezes que nós encontramos no Novo Testamento a exortação para saudar, esse verbo ele está associado com o ósculo santo, que era um beijo que se dava uns nos outros. Eles não apenas saudavam estendendo as mãos, eles se beijavam, né? Eu lembro que a primeira experiência transcultural que eu tive, fui criado numa igreja, desde a minha infância, numa igreja muito conservadora, e depois da minha conversão, eu já muito assim, na minha conversão, já muito interessado pela evangelização, mas assim, poucos anos depois eu tive uma oportunidade de fazer parte de um projeto nacional da denominação da minha igreja de origem, e a primeira experiência que eu tive foi no Uruguai. E aí, chegando no Uruguai, inclusive teria a oportunidade agora em outubro de estar lá pregando numa conferência de fé reformada, eu estranhei demais aqueles irmãos. E aqueles homens vindo me beijar, né? As moças, eu achei aquilo tudo muito estranho, homens de cabelo comprido vindo me beijar, né? E depois eu fui entender que, na verdade, isso é um cumprimento tradicional, cultural, isso faz parte de valores daquela cultura, e eu tive que aceitar aquilo, né? Foi o que aconteceu comigo, eu até contei aqui uma vez na igreja, no ano passado, quando nós estivemos na Argentina, saí do táxi, o rapaz veio direto para cima de mim, me deu vontade de sair correndo. Mas, irmãos, como povo de Deus, como igreja que somos, membros uns dos outros, a epístola de Paulo aqui a Filipenses nos ensina a olhar uns para os outros com muito afeto, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, porque a igreja é uma unidade. E é sobre essa unidade que Paulo declara, tanto na abertura da epístola, como na sua conclusão, a bênção do Senhor. De maneira que as saudações nesses versos que nós lemos aqui em Filipenses são expressões carregadas de sentimento fraterno, típico de uma igreja que desfruta da unidade da fé em Jesus, da convivência amorosa, altruísta e pacífica. É o que nós lemos desde o capítulo 1 de Filipenses. Paulo está o tempo todo tratando sobre a necessidade da igreja permanecer unida, tendo cuidado de uns para com os outros. Nós vamos ver então cada uma dessas saudações que Paulo destaca aqui nesses versos, né? São 4 saudações. Primeiramente, no verso 21 ele diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Aqui Paulo se refere aos mesmos citados no capítulo 1, verso 1. Ou seja, a todos que congregavam na igreja de Filipos. Ele estava preso em Roma, e aí o recado que ele está dando é: saudai a todos os irmãos. Todos precisam ser cumprimentados, todos precisam se sentir acolhidos, lembrados,
por aquele apóstolo. Segundo grupo que Paulo menciona aí, para o qual ele destina a saudação, na parte B do verso 21. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Quem estava com Paulo naquela ocasião? Certamente Lucas estava presente ali, também Silas, além de Timóteo, que é citado inclusive no capítulo 1 e no capítulo 2, verso 19. Certamente esses estavam incluídos. Então não apenas aqueles irmãos precisavam ser saudados da igreja de Filipos, mas também todos estes que estão com o apóstolo Paulo, esses cooperadores dele, na prisão domiciliar, deveriam então estavam destinando saudações para aqueles irmãos. De alguma maneira, esses irmãos ficaram sabendo que Paulo estava redigindo, através de Lucas, esta epístola, que seria encaminhada até a igreja de Filipos. Eles falaram: olha, coloca o meu nome aí, eu quero que todos saibam que eu estou mandando cumprimentos para eles. Eu não quero ser omitido. Havia um afeto muito grande, tanto, irmãos, como nós lemos aqui no capítulo 2, como aquela igreja, preocupada com o seu missionário, envia um dos seus melhores obreiros, que vai até o apóstolo Paulo para cuidar dele, e nós sabemos que nesta intenção, aquele irmão padeceu uma grave enfermidade e teve que voltar, e a igreja, sabendo disso, sofreu juntamente com aquele que estava enfermo, junto com o apóstolo Paulo. Era uma igreja realmente cheia de afeto, de amor, estava unida também com o seu missionário. O terceiro grupo está na parte A do verso 22, quando ele diz: todos os santos vos saúdam. Que todos os santos são estes? Paulo está aqui se referindo aos da igreja de Roma. E para entendermos quais irmãos Paulo está se referindo aqui, nós temos que ir lá para o capítulo 16 de Romanos, não precisa abrir, mas são vários irmãos da igreja de Roma que receberam destaque na epístola por parte do apóstolo Paulo. Priscila e Áquila, e a igreja que se reunia na casa deles. Maria, seus parentes Andrônico e Júnias, seu amigo Apoliato, Urbano e Estaques, Apeles e os que se reuniam na casa de Erestúbulo, seu parente Herodião e os da casa de Narciso, Trifena, Trifosa, Pérside, Rufo e sua mãe, e a quem Paulo considerava a mãe de Rufo, inclusive, como se fosse a sua própria mãe, porque a mãe de Rufo cuidava dele enquanto estava preso. Assíntrico, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os que se reuniam com eles, Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas e os que se reuniam com eles. Alguns dos irmãos destacados em Romanos capítulo 16. E Paulo está dizendo: olha, a igreja de Roma também está enviando saudações para vocês. Nós queremos que todos sejam saudados por nós, inclusive todos aqueles que estão comigo. E os daqui, da igreja de Roma, também está enviando saudações para vocês. O quarto e último grupo para quem Paulo está destinando aqui saudações para a igreja de Filipos são os da casa de César, verso 22, parte B, que ele dá um destaque especial, especialmente os da casa de César. Estes eram aqueles que vieram a Cristo pela pregação do apóstolo Paulo enquanto esteve preso em Roma. Provavelmente, esses os da casa de César que Paulo está se referindo, faz parte desse grupo aqueles soldados que estavam junto com ele no momento da prisão, conforme nós lemos no capítulo 1, verso 13. Também escravos e talvez até mesmo parentes da casa do imperador romano. Quem era o imperador romano naquele período? Era Nero. Ele foi o imperador no período em que Paulo escreveu a epístola de Filipenses. Ele reinou entre os anos 54 até o ano 68. Foi nesse período que Paulo escreveu a epístola, entre 60 a 63, uma data provável. Neste período, como eu disse, Nero era o imperador. Nero era o imperador. E a história nos afirma que Nero foi um dos piores imperadores na história de Roma. Um dos mais cruéis. Ele chegou ao trono com 17 anos. Logo depois que a sua mãe envenenou seu terceiro marido. 5 anos mais tarde, ele assassinou a sua própria mãe. E 3 anos depois, a sua própria esposa, para se casar com a mulher de um outro homem. Esse foi Nero. Ele matou muitos de seus altos funcionários no serviço militar, inclusive no Senado. Nesse cenário, quem trabalhava na casa de César vivia em um ambiente de idolatria ao imperador, vivia em um ambiente de corrupções,
Os corredores estavam cheios de tramas, de conspirações, de traições, mortes relatadas de todas as partes, desconfianças, medos, chantagens, de maneira que estes cristãos, na casa de César, estavam em um contexto muito hostil. Mas apesar disto, esses cristãos esses homens estavam ali, vivendo a sua fé, e são descritos pelo apóstolo Paulo como sendo santos da parte de Deus. Veja como a igreja estava espalhada dentro do império e como ela estava ao mesmo tempo unida. E Paulo termina no verso 23, declarando uma bênção sobre esta igreja, dizendo para ela: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo iniciou a epístola citando a graça divina e ele terminou fazendo a mesma citação. Em uma epístola tão cristocêntrica como esta, Paulo não poderia terminar de um modo diferente. E há 3 declarações de bênçãos sobre a igreja nessa epístola. Todas essas declarações se encontram no capítulo 4. Primeiro, no verso 7, quando ele diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se vocês viverem de modo pacífico uns com os outros, sabe o que vai acontecer? A bênção de Deus virá sobre vocês. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês. A segunda bênção está declarada no verso 9, quando ele diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E aí ele declara a bênção: e o Deus da paz será convosco. A terceira e última bênção está aqui: a graça do Senhor Jesus é declarada sobre aquela igreja. Esta é uma bênção excelente, pois pela graça de Cristo aquela igreja foi redimida, e pela mesma graça aquela igreja foi instruída a centralizar Cristo em toda a sua trajetória. Em toda a sua trajetória, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo está chamando a atenção da igreja para o Senhor Jesus Cristo. Essas últimas palavras não tiveram apenas a intenção de declarar a bênção sobre a igreja, embora aparentemente é o que nos indica, mas também de concluir a epístola, revendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Somente pela graça teriam a esperança de ser aperfeiçoada no dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra, ele haverá de completar. Somente pela graça. Somente pela graça abundariam em amor uns pelos outros, por amor a Cristo. Capítulo 1, verso 9. Somente pela graça aprenderiam que o viver é Cristo e morrer é lucro. Capítulo 1, verso 21. Somente pela graça andariam como dignos do Evangelho de Cristo. Capítulo 1, verso 27. Somente pela graça seriam unidos em Cristo na mente e nos corações. Capítulo 2, verso 2. Somente pela graça seriam revestidos da humildade de Cristo. Capítulo 2, versos 5 a 8. Somente pela graça desenvolveriam a salvação em Cristo com temor e temor. Capítulo 2, verso 12. Somente pela graça considerariam tudo como vaidade por causa de Cristo. Nós podemos perder tudo, o nosso bem mais precioso é o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, verso 8. Somente pela graça conheceriam a Cristo e o poder de sua ressurreição. Capítulo 3, verso 10. Somente pela graça aguardariam a manifestação do Salvador Jesus Cristo. Capítulo 3, versos 20 ao verso 21. Somente pela graça de Cristo poderiam experimentar a alegria fundamental. Capítulo 4, verso 4. Não apenas a alegria circunstancial, mas esta que independe das circunstâncias, porque ela está condicionada à fé em Jesus Cristo. Somente pela graça seriam sempre contentes, pois a força vem de Cristo. Capítulo 4, verso 13. E somente pela graça cooperariam no avanço do Evangelho de Cristo. Capítulo 4, versos 14 ao verso 20. Paulo não poderia terminar de modo diferente. Ao declarar essa bênção, ele está aqui reconhecendo que tudo aquilo que ele instruiu no decorrer de toda aquela epístola, a igreja só poderia atender se confiasse na graça de Cristo Jesus. Ou seja, é pela graça de Deus que somos salvos, e pela mesma graça somos santificados e perseveramos na esperança no dia de Cristo, em que seremos perfeitamente unidos a Cristo por obra do Espírito Santo. Por isso a graça é tão importante para todos nós. Por isso nós carecemos desse favor imerecido que somente Deus pode nos dar através do Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir aqui, irmãos, trazendo algumas palavras finais,
importantes e que são aplicações para todos nós. Paulo iniciou e concluiu a epístola fazendo referências aqui aos santos. Esta é uma palavra familiar para todos nós, contudo, muitas vezes essa palavra ela é mal compreendida. Há aqueles que acreditam que os santos são pessoas virtuosas no passado e que mesmo depois de mortas são veneradas e outras até mesmo divinizadas, canonizadas, diante das quais muitos dirigem as suas orações, as suas ansiedades e esperam por milagres e por respostas. Outros pensam que essas pessoas são supostamente, se santos, são pessoas supostamente livres de todo desvio moral. Nós falamos, o santarrão, estamos fazendo referências muitas vezes a pessoas que não têm pecado. Ora, todos nós fomos maculados pelo pecado, todos nós sofremos com muitas tentações internas. Nós queremos fazer o mal, mas somos alertados por uma consciência bíblica que precisamos frear as nossas atitudes, as nossas palavras e até mesmo nos corrigindo, buscando o perdão daqueles que nós ofendemos. Todos nós somos imperfeitos, não há ninguém perfeito. E por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos cumprir totalmente a justiça de Cristo. Daí porque precisamos da graça de Deus. Daí porque precisamos das misericórdias do Senhor. Mas muitas vezes, muitos pensam que ser santo é estar isento de qualquer desvio ou de qualquer perfeição moral ou imperfeição moral. Então essa palavra muitas vezes ela não é muito bem recebida. Nos referir aos outros como santos. Wesley, você é um santo, né? Nós deveríamos receber essa palavra com alegria, mas muitas vezes isso nos causa desconforto, porque muitos não compreendem muito bem essa palavra. Outras pessoas são chamadas assim, porque significa, à luz das Escrituras, pessoas que foram separadas da ira vindoura pela justiça de Cristo. Apesar dos nossos pecados e das nossas imperfeições, em Cristo Jesus fomos separados. Como Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, somos uma nação santa, separada. Nós não alcançamos a perfeição, como o próprio apóstolo Paulo fala e dá testemunho no verso 13 do capítulo 3. Paulo não tinha alcançado a perfeição, ele estava progredindo para alcançar, mas ele ainda não tinha alcançado, como nenhum de nós aqui alcançamos a perfeição. Nenhum de nós aqui alcançamos a perfeição, mas em Cristo Jesus, a condenação eterna que estava sobre nós, ela foi cancelada. O escrito de dívida que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, pelo derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário, esse escrito de dívida foi cancelado e os nossos inimigos expostos à humilhação. Embora nós não tenhamos alcançado a perfeição em Cristo Jesus e estamos caminhando nessa direção, o resultado final já está declarado pela obra do Senhor Jesus. Por isso, do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem fome, nem sede, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque já fomos separados pela obra do Senhor Jesus Cristo para vivermos eternamente na sua presença. E até que seja dia perfeito, nós, pela instrução da palavra de Deus, caminhamos, nos esforçando por obedecer ao Senhor, porque o amamos, cientes da nossa imperfeição e da nossa insuficiência. Contudo, somos intercedidos pelo Filho de Deus na presença de Deus. E é isso que nos dá alegria, de saber que apesar das nossas faltas, que apesar das nossas imperfeições, a justiça de Cristo é derramada sobre nós e Deus nos considera os seus filhos para todo sempre. Essas são essas que Paulo aqui se referiu, estes santos, todos os santos em Cristo Jesus, capítulo 1, verso 1, e no verso 21 ele diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Somos santos em Cristo Jesus, pela obra do Senhor Jesus Cristo, nós já fomos separados eternamente para vivermos na presença de Deus. E este texto nos ensina sobre a unidade da igreja em Cristo Jesus. É sobre isso que Paulo destacou no último capítulo, parar com as discórdias. Capítulo 4, versos 2 ao verso 7. Parem com discussões insensatas, parem com perseguições infantis, parem com picuinhas, parem de ficar debatendo questões que não são importantes, ferindo, ofendendo, prejudicando, enfraquecendo a comunhão da igreja. Parem com essas discórdias, capítulo 4, versos 2 ao verso 7. Paulo também está dizendo: olha, vocês precisam disciplinar a mente e exercitar
somente aquilo que edifica. Capítulo 4, versos 8 ao verso 9. Porque só há uma maneira de nós andarmos segundo a vontade de Deus, é se disciplinarmos as nossas mentes na palavra do Senhor. Então Paulo está dizendo, vocês precisam encher a mente de vocês com tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe e deve ocupar o vosso pensamento. E ele conclui, mantendo aqui, dizendo para a igreja, por fim, no capítulo 4 ainda, versos 10 ao verso 20, vocês precisam manter o foco na missão de levar adiante o Evangelho de Cristo. E por isso Paulo está agradecido aqui àquela igreja que se associou com ele na missão de levar adiante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Parem com as discórdias, disciplinem a mente de vocês naquilo que edifica e mantenham o foco de levar adiante o Evangelho de Cristo. As saudações, elas destacam naturalmente a unidade da igreja, de como cada um estava conectado uns aos outros. Daí porque todos querem saudar uns aos outros. Porque todos se sentem unidos uns aos outros, responsáveis uns pelos outros e cientes do cuidado que cada um deveria ter uns com os outros. E por fim, este texto também nos ensina sobre o poderoso progresso do Evangelho de Cristo. Em Filipos, Paulo faz referência aos irmãos, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Na prisão, Paulo diz, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Em Roma, Paulo diz, todos os santos os saúdam. E nos ambientes mais hostis, Paulo diz, especialmente os da casa de César. Veja como o Evangelho estava avançando, em Filipos, na prisão, em Roma e nos ambientes mais hostis. E como observamos na história do cristianismo, desde os primórdios, a igreja pode ser perseguida por causa da sua mensagem. E missionários podem ser presos, mas nada é capaz de silenciar o Evangelho e de impedir o seu avanço. É isso que Paulo diz no capítulo 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Podem perseguir a igreja, podem perseguir os missionários, podem prendê-los, mas nada poderá impedir o avanço do Evangelho. E essas saudações expressam exatamente como o Evangelho estava adentrando os mais distintos ambientes naquele tempo. Perseguiram Jesus, o torturaram e crucificaram, mas até hoje o seu testemunho ecoa pelos séculos, sendo anunciado pelo Espírito Santo e chegando a todos nós, chamando pecadores ao arrependimento e transformando vidas. Nada pode impedir o avanço do Evangelho. Nunca devemos deixar de acreditar, meus amados irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Portanto, saiba que por onde Deus te levar, onde Deus te plantou, aí é o lugar que você deve frutificar. Quer oportuno, quer não. Não há barreiras para que o testemunho de Cristo seja anunciado. E que a graça de Deus nos assista na nossa unidade e na nossa missão. Amém?